E é nessa paixão que nós precisamos seguir, amém? Mas a gente só consegue fazer isso com Jesus. Com Jesus. Lá em Provérbios 22, 28 diz: não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Então, o legado que agrada a Deus, ele não destrói fundamentos. O legado que agrada a Deus, ele não rompe respeito. O legado que agrada a Deus, ele respeita limites. Ele honra princípios, preserva aquilo que é eterno. Amém? Todos nós estamos aprendendo, irmãos, minhas irmãs. Todos nós estamos aprendendo. Então, se nós estamos aprendendo, nós precisamos aprender a seguir o legado que foi nos confiado, amém? Foi nos confiado, é uma responsabilidade. Vocês estão conseguindo me entender? Amém. Então, os marcos, eles representam fronteiras, territórios, né? Limites, fundamentos. Então, se foi colocado essa visão que nós temos, então essa visão que nós vamos viver, que nós vamos abraçar e que nós vamos seguir adiante, amém? Com amor, com fervor, né? Então, nós estamos vivendo uma época onde há uma geração sem limites, que quer redefinir tudo, quer fazer as coisas do jeito dele, né? Às vezes é chamado, é ministério, é liderança, é o serviço. Não concordo com essa visão, eu acho que tinha que ser assim, tinha que ser assado, que tinha que ser dessa maneira, não concordo com isso, com aquilo. Irmãos, vamos nos importar com Cristo também. Como está a sua intimidade com Jesus? Quando você tem intimidade com Jesus, você para de ficar vendo defeitos banais. Quando você está se importando mais com o reino, você para de ficar pensando e vendo defeitos onde não tem. Quando você tem intimidade com Jesus, você consegue passar por cima de coisas que não vão te levar a lugar algum. Vocês estão conseguindo me entender? Amém. Sabe, porque ministério, ele não é mal. Ministério encarna. Eu vejo muitas pessoas querendo ser discipulador. Sabe? Mas tem pessoas que querem ser discipulador por causa de um título. Não porque querem cuidar de pessoas. Acham que ser discipulador é glamouroso. As pessoas colocam mesmo certo glamour. Mas não é algo banal. Sabe? Não é algo... Porque na minha cabeça, glamour é igual a banal. Sabe? Porque o importante é você cuidar das vidas que tem na sua célula. O importante é você ser edificado. O importante é você se importar com os seus jovens lá na sua célula, com as crianças da sua célula. Isso é importante. Importante é você ter a responsabilidade de ministrar a palavra correta. Você está estudando para você ministrar a palavra na sua célula? Sabe, eu me lembro quando eu liderava jovens, e eu passava a semana inteira estudando a palavra. Eu sei que parece exagero, mas ministrar a palavra para mim sempre foi um desafio, irmão. Sempre foi um desafio. Para mim ministrar aqui hoje, sempre é um desafio, sempre é um desafio. Para mim sempre é um desafio. Mas eu não rejeito, não. Quando meu marido falou, eu falei, aleluia, Jesus vai fazer. Sempre é um desafio, mas eu sempre me importei. Eu me importo com a palavra. Eu leio, releio, eu procuro na Bíblia, eu escuto a palavra, porque essa palavra aqui é do pastor Ricardo Lodinho, irmãos. E eu escuto a palavra, e mesmo ele falando um versículo, eu vou lá na Bíblia, confiro um versículo. E tem cargo. Você tem cargo pela sua célula, por ler a palavra? Eu me lembro uma vez, que na época era o jornal, né? Quem é da época do jornal lá Sabe, bem gente? E eu recortava o jornal, só na parte da palavra, e eu ia trabalhar na faculdade, e eu levava a palavra comigo. E eu dobrava ela em 20 pedacinhos, porque o jornal era bem grandão. E eu dobrava,
guardava no meu bolso, eu ia caminhando para o trabalho, eu ia lendo. Todo lugar que eu ia lendo a palavra. Porque eu queria realmente chegar na célula e passar o que realmente a palavra precisava ser passada. Eu queria falar a verdade, não queria falar algo inventado. Não, eu queria falar a verdade. Aí teve uma vez, o Senhor é tão bom, teve uma vez que eu perdi a palavra. E eu ia trabalhar de a pé. Porque não era tão longe da minha casa, mas eram uns quarteirões. E eu fui cedinho trabalhar, era 7 horas da manhã. E eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite, e eu não voltava por aquele caminho. Eu só ia voltar por aquele caminho no outro dia, 7 horas da manhã. E eu orei por um pedaço de papel. Eu orei, Senhor, porque na minha época, né, irmãos, não tinha palavra enviada pelo WhatsApp, não. Ah, que hoje tem a revista online, né? Na minha época não tinha isso. Era revista mesmo, jornal. E eu orei, Senhor, eu preciso tanto daquela palavra, Senhor, me ajuda. Como que eu vou ministrar na selva? E eu já tinha que dar a semana inteira, era sexta-feira, a semana no sábado. Irmão, o Senhor é tão bom que eu fiz um caminho e eu fui assim, crendo que Deus ia guardar a palavra para mim em algum lugar. Eu fui olhando pelo caminho, Senhor, guarda a minha palavra. Estava no cantinho da rua, assim, no asfalto, tinha uma folha tão linda em cima, uma folha de árvore, gente. Em cima da minha palavra. Jesus estava guardando a palavra para mim. Porque era importante para mim. Então Jesus guardou. Eu sei que esse exemplo, mas sabe, a bondade do Senhor. O Senhor vive em carne no coração pela palavra. É uma coisa tão pequena, mas eu vi o Senhor. A gente precisa ver o Senhor em todas as coisas, sabia? Quando a gente vê o Senhor em todos os detalhes da nossa vida, a gente é mais feliz. A gente vê menos os problemas. A gente vê menos os defeitos dos irmãos, porque a gente tem Jesus. Amém? Então, o reino, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Lá em Lucas 17, 20 e 21, diz: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e diz: o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Nem dirão, ei-no aqui ou ei-no ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus, ele não é sustentado por estímulos de fora. Hoje você tem muitos estímulos, né? É o celular, o WhatsApp o tempo todo. É no Instagram, o tempo todo tem uma palavra, um trem, uma coisa, e é coisas do mundo, né? Hoje você recebe muita informação, muita. Eu fiquei pensando na minha época, quer dizer, eu sou muito jovem, tá, gente? Porque essa tecnologia toda era muito recente. Não tinha tanto estímulo, mas hoje tem muito estímulo. Mas sabe, o reino de Deus, ele não é algo externo. Ele não é uma canção que você coloca. Ele não é uma roupa que você veste. Ele não é aparência. Ele não é um evento. Né? Ele não é um movimento passageiro. O reino de Deus, ele está dentro, amém? Nós não podemos ser movidos por mensagens. Eu não sei você, mas eu percebo às vezes que tem gente que posta, às vezes tem um homem, ele chama Paulo, alguma coisa. Parece que todo dia ele coloca uma frase, né? Um textinho de efeito. Eu entendo que às vezes você pode estar no dia mal e aquela frase pode falar com você. Mas sabe, você não pode viver baseado nessa frase que está lá no seu Instagram. Você precisa viver baseado na sua intimidade com Cristo. Com a sua oração, você tem que estar preocupado. Nossa, eu não consigo orar pela manhã, eu preciso orar na hora do almoço. Não consigo orar na hora do almoço, eu preciso orar à noite. Tomando banho, né? Não sei, no ônibus, no Uber, no trabalho, no café da manhã, você precisa se conectar com Jesus. Às vezes você acorda, muita gente assim, acorda, vai, o que é a primeira coisa que faz? Olhar as horas do celular. Aí as horas do celular tem uma mensagem. Aí tem um negócio no Instagram, aí tem um negócio que alguém mandou, e aí uma mensagem. E aí você acaba ficando preso ali. Você acaba não consagrando o seu dia para Jesus.
Tiago, faz um favor. Quem estiver lá fora, pede para entrar para mim, por favor. Mesmo que seja discipulado. Então, o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Então, não é algo que vem de fora para nutrir você. Não é algo artificial. Mas é algo que vem de dentro mesmo. Porque Jesus mora dentro de você. Amém? Então, o reino de Deus é a sua intimidade com Cristo. Amém? Então, lá em João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz não é ausência de problemas. Eu sei que às vezes acontece de você passar por dias difíceis. E quando você passa por esses dias difíceis, você pensa em entregar a sua célula. Você pensa às vezes de entregar, de não participar mais dos cultos, de não ir para o culto. Né? Você pensa de não dar mais valor à palavra, de não orar. Tem pessoas que quando está com problema, não ora, não lê a palavra, não põe no louvor, porque fica com vergonha de Deus. Eu já fiz assim, sabia? Mas você precisa vencer essa barreira. Quando está com problema, você vai para Jesus. Quando você está com problema, você vai orar. Você vai colocar uma canção. Quando está com problema, você vai se agarrar a Jesus. Você não tem essa opção de desistir. Você não chegou até onde você está para desistir. Chegou? Não. Deus não te colocou na posição que Deus colocou você para você parar, para você desistir. Os problemas vêm para te fazer forte, é para te fortalecer. E você passa por esses problemas, por cima, com Jesus, louvando ao Senhor. Louvando a Jesus, coloca uma canção. No meu dia de tribulação, eu canto uma música só o dia inteiro. É uma música só. Eu tenho uma música específica minha. Cada um deve ter a sua aí. Eu gosto de uma específica, eu coloco ela todas as vezes. Porque é algo que me lembra do Senhor, que me achega ao Senhor. Sabe, você não deve, no seu dia mal, assistir um filme. No seu dia mal, eu vou assistir um filme para distrair minha cabeça, para ver se eu esqueço desse dia mal. Não. No seu dia mal, você não deve ouvir uma música mundana, porque vai piorar a sua situação. Irmãos, nós somos seres espirituais. Temos que agir como seres espirituais. Aí no seu dia mal, você vai ver um filme, lá no filme ainda é impressionante. Lá no filme vai passar exatamente aquilo que você está passando, que o diabo quer cutucar você. Mas não é esse o caminho. O caminho é você ir para os pés de Jesus. Você deve pensar, eu sou líder, eu não preciso saber, eu já sei dessas coisas. Converso com muitos líderes. Você precisa sim ouvir essas coisas. Não sabemos de tudo, irmãos. E mesmo que você ache que sabe de tudo, pega de novo alguma coisa. Você precisa ter intimidade com Jesus. Você precisa voltar à essência da adoração. Nós precisamos voltar à essência da adoração. Amém? O mais importante não é algo de fora. Não é a academia que você tem que postar lá, tá pago. Não. A academia é importante? Claro que é saudável. Mas o mais importante do que a academia que está pago é a sua leitura bíblica. Está paga a sua leitura bíblica? Está paga a sua oração? Sério, irmãos, nós precisamos colocar Jesus no centro. Voltar à essência. Porque o que vai salvar você de você mesmo não é o filme, não é a música mundana, é Jesus. Amém. É a leitura da palavra, é a sua intimidade com Jesus. É isso que vai salvar você de você mesmo. Se eu for essa oração, eu faço, Senhor, me lembra de mim mesmo. Eu faço porque a gente, né, a nossa carne não converte. Então a gente precisa fazer essa oração. Se você não faz a partir de agora. Jesus, guarda meus pensamentos, guarda minha mente, guarda meu coração. Senhor, eu me consagro ao Senhor. Senhor, me dá força, me dá vigor, me dá alegria. Me dá bom ânimo para continuar, me dá a paz que excede todo entendimento. É esse que deve ser a oração do seu dia amado. Sabe, quando eu costumo voltar de férias, infelizmente, sempre tem uma líder ou outra que tem pregação.
Eu tenho até uma agora, inclusive eu falei que eu queria aqui no retiro, eu ia conversar com ela depois. Mas ela não veio. Inclusive eu vou conversar com ela. Por que se perde? Você acha que o diabo tira férias, irmãos? Nas férias você não pode parar de orar, não. Não pode parar de ler a Bíblia, não. A leitura bíblica, a oração tem que ser um estilo de vida. Estilo de vida. O seu estilo de vida não é tomar café também, almoçar junto. Você não come? Você tem que ter um você tem que ter um estilo de vida de oração, de leitura da palavra, de buscar intimidade com o Senhor. Você não pode se perder nos réus lá no Instagram ou no TikTok. Não se perde, vai passando. Quando você percebe, passou uma hora, você perdeu tempo e você não leu a palavra, você não colocou um louvor, você não levantou as mãos para o céu, você não pediu transformação, porque às vezes a gente fica vendo um defeito nos nossos discípulos, que eles precisam ser transformados. Sim, eles precisam, mas você já olhou para você? Você também precisa se transformar. Às vezes um defeito do seu discípulo é um defeito do seu também, sabia? É claro, você não vai falar isso para ele, então você vai falar para Jesus. Você pode compartilhar com o seu discipulador, você pode pedir ajuda, você pode orar, você pode se fortalecer na palavra do Senhor. Amém? Então, paz não é não ter problemas, amém? Paz é saber que há um lugar de descanso, e o seu descanso é Jesus. Amém? Lá em Salmos 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A paz que agrada a Deus nasce no lugar secreto. No lugar secreto. Há uma diferença entre comunhão pública e intimidade secreta. A comunhão pública é estarmos todos juntos conversando, adorando ao Senhor. Mas há um lugar de intimidade secreta. Lá no seu quarto, você tira um momento de intimidade com Jesus lá no seu quarto, no banheiro, tomando banho, lavando as vasilhas. Você tem que ter esse momento de só você e Jesus. Os irmãos que são casados sabem, se você não tiver o dia da amada, Ricardo, vai ser bom? Tá devendo? Fica bom, não fica se você não tiver o dia da amada? Não, você está abusando, é só uma coisa. Não é o mais novo casar com isso. Então, nós precisamos ter um lugar de intimidade secreta, amém? Esse lugar de intimidade secreta te guarda. Ele te guarda. É uma proteção. É uma cobertura espiritual. Quando você tem intimidade com Jesus, você abre o seu coração, você fala para o Senhor: Senhor, meu discipulador hoje falou isso e aquilo. Eu não quero ver a cara dele pintada de ouro. Meu irmão, já passou isso comigo? Quando eu trabalhava com o Senhor mesmo, meu discipulador, eu falo dele porque ele foi meu último discipulador. Eu fiquei uma semana não querendo ver a cara dele pintada de ouro. Eu escrevi uma carta para ele, que eu estava com tanta raiva, que eu não conseguia falar. Eu tinha que escrever uma carta, entreguei para ele e saí. Aí depois Jesus falou comigo. Estava errado. Mas tá tudo certo. A gente tem que orar, entende, irmãos? Às vezes estava com um irmão, com um líder, com o seu Barnabé aí do seu lado. Ora, fala com Jesus. O Senhor vai consertar aquilo dentro do seu coração, dentro da sua mente. Vai transformar toda calamidade em bênção. Amém? Eu pedi pro Cristian sair, buscar e ele não voltou. Cadê o Cristian? Mais ou menos assim. Amém? Então, olha pra cá. Deus chama os filhos. Você é filho? Você é filho. Então, Deus chama os filhos para entrar no lugar que só Ele entra. E esse lugar é um lugar de intimidade. É um lugar... Ele está me ouvindo aí, né? É um lugar de intimidade. É um lugar que você vai se derramar aos pés de Jesus. Sabe, irmãos? Tome cuidado para você não derramar aos pés de Jesus só no final de semana que tiver encontro.
Não. Se derramar nos pés de Jesus, só no dia da célula que você vai ministrar. Não. Você precisa se derramar aos pés de Jesus todos os dias, porque nós precisamos de Jesus todos os dias. Porque nós não somos bons em nada. E nós precisamos do Senhor para tudo. E porque nós precisamos do Senhor para tudo, nós precisamos ter intimidade com Jesus todos os dias. Se você fica sem almoçar e jantar um dia, você não fica fraco? Se você começar a se alimentar mais de uma série, dos doramas, de um Bridgerton, de... O que vocês homens assistem? De Marvel. Isso. Se você começar a se alimentar mais do Homem-Aranha, se você começar a se alimentar mais dessas coisas mundanas, você vai passar a pensar coisas mundanas. E você vai desejar coisas mundanas. Você tem que pensar uma coisa. Você é um ser espiritual. Então, se você é um ser espiritual, você vai pensar coisas espirituais. E você vai buscar coisas espirituais. A sua carne não vai querer, porque a sua carne não converte. A sua carne não quer levantar sem orar. A sua carne, ela não quer estar aqui no retiro agora. A sua carne, muitas vezes, nem queria estar. Deve que o Paulo falou, porque o Paulo insistiu, porque, entendeu? Porque você tem que ter vida. Irmãos, tanto que é importante. Sabe, minha pastora, pastora Querusa, sempre pede para nós irmos no jejum todos os dias. No início eu achava ruim, todo dia, porque eu tenho 3 filhos, é organização, tenho que acordar cedo para a escola depois. E era muito difícil, eu ficava tão desconfortável. Mas sabe, depois de tanto tempo, isso foi há muitos anos, mas depois de tantos anos, eu percebo quão é importante. Sabe por quê? Porque quem tem fome, sede, vai. Vai, não interessa se tem que acordar cedo para ir para a escola. Não interessa se vai dormir tarde, se aquelas semanas de jejum vai ser rotinas diferentes. Não interessa, porque eu tenho fome e sede da palavra, da presença. Estar no culto todo domingo é ter fome e sede da presença. Tem gente que não vai para o culto porque não tem roupa bonita para ir no dia. Irmãos, quem que vai reparar na sua roupa? E se reparar, que se dane. Eu quero ir para o culto porque eu preciso ouvir a palavra, porque eu preciso louvar a Jesus. Aí tem a outra coisa, eu não vou para o culto hoje porque eu não lavei roupa e não limpei a casa. Poxa vida, no domingo tem 24 horas, você tirou hora do culto para lavar a roupa e limpar a casa? Por favor. Por que não fez antes? Por que não se organizou? Ai, tem um trabalho na faculdade para fazer na hora do culto. Por favor, gente, você é líder, tem que ter maturidade já. Olha essa coisa aí, você tem que passar, você é passado, você é coisa de membro. Está se convertendo. Quem tem fome e sede da presença não perde um culto, não perde uma célula, não perde um retiro, não perde um encontro. Irmãos, eu nunca fiquei de fora de um encontro na minha vida. Nunca fiquei. Porque na minha época só ia para o encontro quem orasse, quem levasse vida, quem jejuasse, quem ia oração 4 vezes. O nível era assim, hard. Aí teve uma semana que eu não consegui ir para a oração porque eu tinha prova na faculdade. E aí eu fui crucificada. Nessa semana eu chorei que nem assim, ó, menino. E eu conversei com o meu discipulador, eu conversei com o meu pastor e meu discipulador, Carlos, que era duro na pedra, você não vai. Eu fui orar, né? Falei com Jesus, falei com o meu pastor. E meu pastor, porque você está insistindo tanto, eu percebo que você tem orado mesmo. Que eu falei, eu estou orando em casa, pastor, Deus que me. E aí eu faltei à faculdade uns 2 dias para mim na oração. Porque a regra era 4 dias. Eu não fui 4 dias, fui 3. Quase um dia. Eu não ia para o encontro. Mas aconteceu e eu fui para o encontro, irmãos, porque eu tinha fome e sede. Tem líder que fica meses sem ir para o encontro. Passa o ano inteiro e nem vai para o encontro. Tem líder que todo encontro eu percebo que tem um líder que falta. Sempre percebo. Porque vocês acham às vezes que eu não conheço você, mas eu te conheço. Eu conheço seu rostinho. Às vezes eu falho, eu posso esquecer seu nome. Me perdoa. Não só com o meu marido dele é maravilhoso. Mas eu conheço seu rosto. Eu sei que você é líder, eu sei que você não é. Que não é. Então, nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor, amém? Apaixonados pela presença.
Amém? Então, quem não tem lugar secreto depende de estímulos. Quem procura o esconderijo do Altíssimo, esse encontra o descanso. Não fique procurando estímulos na internet, amém? Não fique esperando o seu discipulador ministrar uma palavra na reunião do discipulado para você ser cheio do Senhor. Não espere apenas a palavra do pastor no domingo no culto para você ser cheio do Senhor. Tudo isso tem seu valor e é muito, muito importante. Mas você precisa buscar ter intimidade com Jesus para você ser cheio do Senhor. Você precisa ter comunhão com Jesus todos os dias para você ser cheio do Senhor. Não coloque a culpa em outras pessoas da sua intimidade com Jesus. Tem pessoas que falam, eu estou desse jeito porque você não ministra. Não, a responsabilidade é sua. É sua. Você é responsável de ter intimidade com Jesus. Eu não sou culpada de nada, meu marido não é culpado de nada. Nenhum discipulador é culpado de nada. Você é responsável pela sua intimidade com Jesus. Se você passa por dias maus, você precisa buscar Jesus. Você pode compartilhar com seu pastor, comigo, com seu discipulador, você pode compartilhar, nós vamos orar juntos, vamos vencer juntos, mas no final das contas é você e Jesus. É Ele que vai te ajudar. Nós não temos poder algum. Jesus tem poder. E é Ele que vai te ajudar. Coloque as suas expectativas em Jesus. Coloque as suas expectativas no lugar certo, que é Jesus. Amém? Lá em 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O legado que agrada a Deus não nasce na justiça própria. Não nasce do seu achismo. Nasce da justiça de Deus. Amém? Então, quem entende a justiça de Deus não vive tentando provar o seu valor. A pessoa serve, a pessoa cresce, frutifica, sabendo que tudo vem do Senhor. Que tudo vem dele. Não fica se achando o máximo. Achando que já é alguma coisa. Não. Nós não podemos ter essa postura, sabe? Eu costumo dizer para algumas irmãs, para as irmãs que estão mais perto de mim, eu não gosto de pessoas que se acham demais. Não gosto, sabe por quê? Porque é um fiozinho para você deixar de colocar Jesus no centro e se colocar no centro. Você pode ser bom em pregar, você pode ser bom em aconselhar, você pode ser bom no que você faz, no seu trabalho, na sua faculdade, ter as melhores notas, na sua escola, você pode ser bom em tudo isso. Mas você não precisa ficar se achando que você é alguma coisa. Sabe? A gente tem que colocar Jesus no centro e não nós no centro. Você consegue me entender? O Senhor, Ele tem que ser o centro da nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Seja lá no seu discipulado. Às vezes você é um líder mais velho e você quer que todos os outros líderes beijem seus pés. Te dê bênção, porque eu sou o líder mais velho. Não. Você precisa ter humildade. Amém? Humildade. Não somos melhor do que ninguém. Você não precisa maltratar o outro porque você acha que isso é alguma coisa. Sabe, isso é importante. Eu vejo isso em muitas pessoas, em todos os níveis. A gente precisa ter amor ao próximo, bem? Nós precisamos entender que a pessoa que serve a Jesus, ela cresce, ela frutifica, não por causa da força própria, mas por causa de Jesus. Amém? Então, temos que entender também que nós não avançamos porque nós merecemos. Você não ganhou uma célula, uma multiplicação porque você merece, porque você é bom demais. Ou você não foi levantado no discipulador porque você é bom demais. Você não foi colocado numa posição agora porque você é bom demais. Não. Nós precisamos pensar que nós fomos colocados porque nós somos aqueles que servem. Aqueles que estão para servir uns aos outros.
Amém? Por causa da justiça de Cristo, não da justiça própria. Não acharmos que somos merecedores de algo. Vocês estão conseguindo me entender? Então, nós recebemos uma herança, amém? E nós precisamos ter uma postura correta diante da herança. Você recebeu uma célula por herança. Uma multiplicação de uma célula. O discipulador, não foi algo que foi criado na sua cabeça por você mesmo. Você recebeu. Então nós precisamos de ter humildade, de ter gratidão, de ter responsabilidade. É muito complicado quando alguém acha que merece algo. Quando você quer mudar as coisas. E não é esse caminho que nós devemos seguir. Nós precisamos reconhecer que tudo que nós recebemos é pela graça. A célula que você tem é pela graça, o discipulado que você tem é pela graça, a rede que você tem é pela graça. É tudo pela graça. E preservar com temor aquilo que está sendo confiado nas suas mãos. Nós multiplicamos a rede agora, e tem sido uma bênção. Grandes coisas o Senhor tem feito, nós iremos multiplicar a rede ainda outras vezes esse ano. E é isso que eu tenho no meu coração, e é isso que eu quero que esteja no seu coração. De não achar que você é alguma coisa, mas que você tem que entender que é tudo pela graça de Deus. Amém? Tudo pela graça de Deus. Ter gratidão no seu coração. A herança não deve produzir orgulho, não deve produzir vaidade, querer andar sozinho com as suas próprias pernas. Deve produzir responsabilidade. Deve produzir honra e continuidade do legado. Então fala assim comigo, a herança não deve produzir orgulho, independência ou vaidade. A herança deve produzir responsabilidade, honra e continuidade. Amém? O segredo de receber é você bem aquilo que Deus tem te dado hoje, é reconhecer que você não é merecedor. Quando você sabe que você não é merecedor, você reconhece, você cuida melhor das pessoas que Deus colocou na sua célula. Você vai atrás, você liga. Célula de criança é mais tranquilo, porque você precisa investir em estudar a palavra e ministrar a palavra correta. Porque criança é maravilhoso, irmãos. Você não manda mensagem nenhuma, mas 9 horas da manhã, a célula é 9h30, 9 horas da manhã, estão todos prontos, esperando você buscá-los. Ou são todos prontos lá na célula, chegando na célula. Você não manda mensagem, você não lembra eles nada, eles não esquecem. Agora jovem não. Jovem se manda mensagem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, ainda corre o espelho aí pra célula. Não é? Eu já fui desde jovem, gente, não sei como é que é. Mas sabe, nós precisamos ter compaixão pelas vidas. Eu vivo pegando no pé do meu esposo, pegando no pé de algumas irmãs. Eu falo de alguns discipuladores, eu falo, amor, que discipulador está visitando célula? Não. Eu pego no pé, irmãos. Os discipuladores aí, pode saber que sou eu, tá? Eu pego no pé por quê? Porque eu vejo que você é importante. Você, líder, é importante. Os membros da célula são importantes. Irmãos, nós temos uma rede forte, uma rede reconhecida em muitos lugares, a rede maior do Brasil, irmãos, e falaram até do mundo, mas a gente não fica se achando por causa disso, não. Até no chão, irmãos. Mas nós temos porque eu me importo com você, eu me importo com quem está cuidando de você. Às vezes eu sou chata, eu não sou chata, eu sou cuidadosa. Às vezes eu pego no pé de alguns irmãos, mas é por amor. É por amor. Porque às vezes o líder foi recém-levantado e às vezes não tem toda aquela maturidade que o discipulador acha que tem. Então é preciso ter um cuidado maior, uma atenção maior. É igual o seu membro da sua célula. Sabe, eu sempre penso uma coisa comigo, eu vou ser aquilo que não foram comigo. Porque se você for replicar aquilo que as pessoas já fizeram com você de ruim, igual o discipulador, nunca vi isso na minha célula. Nunca. Você vai liderar meus jovens.
Essa era uma das minhas reclamações. Cadê? Carlos não tá aqui pra gente falar também. Nunca, que abençoado, nunca. Isso é bastante jovem. Sabia que eu ganhei discipulado no estado passado? Tá tudo certo, gente. Certinho. Gosto de falar o nome dele. Só que fala. Gente, ele era um tenso, tá? Eu tô lembrando dele agora porque por causa de vocês jovens. Mas ele nunca visitou minha célula. Mas sabe, quando eu me tornei discipuladora, eu fazia questão de visitar as minhas células. Porque a gente tem que pegar todos os exemplos bons e ruins da nossa liderança. Amava demais. Honrava. Tinha seus pais. Mas eu honrava. Eu pegava no dele, você tá visitando a célula de novo, hein? Brigando e tal. Na vibe boa, entendeu? Mas tá tudo certo. Faz parte. Mas, aí por isso que eu pego no pé de algumas pessoas. Porque a gente precisa fazer aquilo que a gente sabe que é o certo. Entende? Você está conseguindo me entender? Então é importante você cuidar bem do membro que está na sua célula. Sabe, o membro que faltou na célula lá, no sábado, no dia da célula, no final da célula você tem que mandar uma mensagem. Cara, senti sua falta. Né? Ô, minha irmã, o que aconteceu? Você fez muita falta hoje. Sabe, tem que se importar com as pessoas. Se você está onde está hoje, é porque alguém se importou com você. Sabe, eu falo assim, que meu esposo no Ministério da Selva, que é até ruim, mas eu dei muito trabalho para ele. Eu dei trabalho. Dei tanto trabalho, mas ele teve muita paciência comigo. Mas assim, meu esposo não visitou minha célula, mas meu pastor visitou minha célula uma vez. Então assim, Jesus, sabe? A gente precisa se importar com as pessoas. Se importar. Eu vejo muitas vezes as pessoas se importando apenas de manter um título de discipulador, um título de pastor, de líder. Se manter no título. Mas sabe, o título ele vai muito nos TikToks. É você se atualizar. Não, você pode ver, mas ele não pode tomar conta do seu coração. Você vai ter encargo pelas pessoas quando você ora. E aí você vai orar, Senhor, me dá os olhos que o Senhor tem para aquelas pessoas. Me dá o coração que o Senhor tem. Eu sempre falava assim nas minhas células, e oro até hoje nas minhas discípulos. Senhor, que eu possa ter o olhar que o Senhor tem. Que eu possa amar os meus discípulos como o Senhor os ama. Irmãos, vou fazer essa oração. Eu sei que eu não vou conseguir amar vocês como o Senhor ama. Porque o amor do Senhor é muito maior. Eu sou muito pequena, que sou eu, Jesus. Mas eu oro para me amar, para me ter encargo. E é assim que você também tem que ser. Você precisa ter encargo pelas pessoas. Precisa ter encargo para aqueles que Deus confiou na sua célula. Você precisa se importar com o outro. Amém? Você precisa fazer a diferença. Amém? E você só vai conseguir fazer essa diferença tendo intimidade com Jesus. Às vezes, tem muitos afazeres na igreja, muitas coisas, muitos eventos. Temos muitas coisas mesmo. Mas a gente, por mais que temos muitas coisas, não podemos deixar de ter intimidade com Jesus. Porque no final das contas, essas coisas são secundárias. O que é importante é a sua intimidade com Jesus. Quando você tem intimidade com Jesus, quando você tem leitura da palavra, quando você tem oração, você se fortalece e todas as outras coisas ficam mais fáceis de lidar. Você consegue compreender? Olha, lá em Salmo 50, estou acabando, tá, irmãos? Lá em Salmo 51, 12 diz: restituir-me a alegria, a tua salvação, e sustenta a mim com espírito voluntário. Sabe, irmãos, a alegria no Espírito Santo, ela não pode ser baseada em coisas, em cargos, em pessoas, ou nas expectativas no outro. A nossa alegria tem que estar fundamentada no eterno. Quem é o eterno? É Jesus. Jesus é o eterno. Então a nossa alegria tem que estar fundamentada no Senhor. Nós somos felizes porque nós temos Jesus. É por causa dele que nós temos alegria. Nós não podemos procurar coisas externas para nos preencher. Ah, isso parece coisa de novo convertido. Pois é, não é para novo convertido. É para líder também. Porque a tecnologia hoje vem aí para distrair você. Às vezes o discipulador briga com você, o tesouro briga não.
te exorta em amor. Ele vai te ensinar em amor, mais firme. E aí você fica a semana inteira emburrado, como eu já falei. Não. Eu entendo, no início a gente fica assim mesmo, mas vai orar. Vai buscar Jesus. Vai, né? Você vai pegar no seu pé, porque você não vai reunião, vai pegar no seu pé porque você não fez célula. Mas sabe, veja a mão do Senhor em tudo. Em tudo. Graças ao Deus, o Senhor sempre me deu esse olhar. Eu sempre vejo, eu passo por muitas situações. E às vezes eu passo por situações tão difíceis. E eu vejo a mão do Senhor em tudo. O Senhor quer me ensinar algo. O Senhor sempre quer me ensinar algo. E é esse olhar que a gente precisa ter. O Senhor quer te ensinar algo em todas as circunstâncias da sua vida. Mesmo com uma divergência com o seu irmão, com uma divergência com o seu discipulador, com a sua Barnabé, com a sua discipuladora, mesmo com essa divergência, o Senhor quer te fortalecer, o Senhor quer transformar algo dentro de você. É esse olhar que você tem que ter. Não é um olhar de ai, eu vou sair da igreja, porque eu não aguento mais esse discipulador. Quero mudar de discipulado, porque eu não aguento mais essa situação. Não. Vai buscar força em Jesus, o Senhor me muda, me transforma. Senhor, eu preciso aprender algo com isso, com essa situação. Guarda meu coração, guarda minha mente. Você precisa ter intimidade com Jesus. Fala assim, eu preciso ter intimidade com Jesus. Então, muita gente perde a alegria quando perde uma função, quando perde uma oportunidade, quando perde dinheiro, então, se vai a alegria mesmo, né? A nossa alegria não deve estar no dinheiro, menos. Nossa alegria deve estar em Cristo. Não é essas coisas exteriores, não é reconhecimento de pessoas, não é expectativas frustradas que vai ditar como deve ser a sua alegria. Mas é Jesus quem vai ditar como deve ser a sua alegria. E Jesus quer ver você feliz. Amém? O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. E o Senhor tem a justiça de Deus para você, a paz que excede todo entendimento para sua mente e para o seu coração, e a alegria também, para o seu coração e para a sua mente. Amém? Quem tem alegria na salvação não depende da posição para continuar servindo. Você não depende do lugar que você está para estar servindo. Porque você tem alegria em Jesus, não na sua posição. Amém? Eu entendo que tem coisas que são difíceis mesmo. Leva um tempo para você conseguir alcançar isso aqui. Porque eu estou lendo isso aqui, para você pode ser fácil de ouvir. Mas para mim não foi. Agora, hoje é fácil para mim ouvir isso aqui. Mas um dia não foi. Ter mais alegria na salvação do que na exortação que eu recebi, do que na posição que foi me colocada, num peso espiritual que eu estava recebendo. Um dia não foi fácil, mas com o tempo que você tem de comunhão e intimidade com Jesus, você consegue ver a alegria no Senhor, independente da sua circunstância. Talvez você não tenha o discipulador que você queria, a embalagem que você queria, mas sabe, tem algo comigo. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Independente dos erros do seu discipulador, independente dos erros do seu pastor, da sua pastora, ele é tudo que você precisa. O Senhor, ele é maravilhoso, ele é bondoso. Ele não ia colocar uma coisa na sua vida que não fosse aquilo que você precisasse. Então, tem olhos bons. Quando você tiver olhos bons, vai ser mais fácil você lidar com pequenos problemas. Porque pequenos problemas, o diabo costuma colocar eles muito grandes. E nós não podemos ter esse olhar. Nós precisamos olhar para Jesus. Amém? Agora eu não vou mais me importar. Vou deixar agora, né? Não é que você não vai se importar. É porque tem coisas que você vai se importar menos. Amém? Como uma ordem de uma pregação, como uma ordem de uma música, como uma ordem, sabe, coisas pequenas. Como uma direção que foi te dada para você fazer na célula. A direção é, volta lá no início, em quebra-gelo, tem os passos da célula. A direção não é essa, por que você vai fazer diferente? Gente, faz o que tem que ser feito. Tem que ser feito.
Ora para Deus te dar alegria naquilo que precisa ser feito corretamente. Porque você precisa passar o legado. Quando você multiplicar a sua célula, você tem que ensinar conforme você não aprendeu. E ensinar a palavra correta. Se você não entende a palavra que você está estudando para dar na célula, você precisa pedir ajuda. Não fique com vergonha de pedir ajuda. Você peça ajuda para o discipulador, pede ajuda para o seu pastor, mas não fala a palavra de Deus errada, ou no seu achismo, ou se você teve dúvida, não fala então. Mas busque a intimidade com Jesus, a presença com o Senhor, para falar aquilo que é verdade, a palavra correta. Amém? Não é baseado na sua experiência, por mais que ela tenha valor, mas é baseado na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Amém? Quando Cristo é tudo, as distrações perdem o seu valor. Eu quero ler lá em Atos 20, 24, que diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Fala assim comigo: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesma, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Carregar um legado é chegar ao ponto de que nada me considero da minha vida por preciosa, mas é contando que complete a minha carreira. Amém? E o que é importante é Jesus. Não é as coisas exteriores, é Jesus. Você consegue compreender que Jesus ele é o mais importante de tudo? Cristo precisa se tornar o mais precioso de tudo da sua vida? Eu sei que Ele é. Mas tem horas, as situações que você pode deixar, Ele pode ficar de lado. E você pode colocar um problema maior que Jesus. Mas sabe, não há problema maior que Jesus. Jesus ele é maior do que tudo. E Ele consegue resolver todas as coisas. Amém? Amém? Amém. Quero ler lá em Filipenses 3:8. Que diz: conhecer a Jesus Cristo é o maior valor de todos, superando qualquer outra coisa na vida. Sabe, irmãos, quando eu estava de férias agora com meu esposo, e nós vimos esses 6 meses de muitas coisas. Multiplicação da rede, online, encontros e muitas coisas. Nós passamos por muitas coisas, muitas pressões, muitas exortações, muitas situações, muitas coisas. E eu confesso que eu fui quando ele, que eu sou radical líder, né? Então, eu amo, então deixa de estar lá, porque eu gosto mais. E tivemos muitas coisas. E tão importante é as férias, né? E nós fomos férias, nós fomos viajar, nós fomos para São Paulo, nós fomos para casa, nós tivemos um momento de descanso. E né, eu tive essa mesma impressão, compartilhando com meu esposo, eu também teve essa mesma impressão. Foi muito bom ter um descanso, mas sabe? Aí a gente ficou pensando, meu Deus, é maravilhoso férias, é maravilhoso. Mas sabe o que é mais maravilhoso? É viver tudo isso que a gente vive. É essa correria, é encontro, e é retiro, e é célula, e é reunião, e é... Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Eu fiquei pensando, eu conversando com meus irmãos, o Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. Como é bom viver a vida da igreja. Sabe, a gente fica vendo as pessoas, meu Deus, que vida vazia. Tem gente que vive a vida de férias, né? Às vezes trabalha de TikTok ou trabalha na internet. Sabe, descanso filha de Deus, sim, as férias é muito bom, mas sabe, aquele senso de que, meu Deus, como é bom fazer parte de uma igreja que tem um propósito, como é bom fazer parte de uma visão, de um legado, como é bom fazer parte disso, sabe? Eu voltei tão grata a Deus por todas as pressões que eu tive nos 6 meses. Eu voltei de férias grata a Deus por toda a correria que eu tive.
quão importante é as férias, né? Para limpar a nossa mente, poder enxergar as coisas que têm valor verdadeiro, valor eterno. O verdadeiro valor, vamos, é estar com Jesus. O verdadeiro valor é estar na intimidade com Ele. É estar ouvindo a palavra, é estar lendo a palavra, é estar orando, é estar ouvindo a voz do Senhor. É isso que tem valor, é isso que é maravilhoso. Eu até falei para o meu esposo, meu Deus, acho que uma semana de férias estava suficiente, nem precisava de duas, porque eu já estou com saudade. Sabe? A gente é apaixonado por Jesus. É apaixonado pela presença. Nós somos apaixonados, nós precisamos sermos apaixonados por Jesus todos os dias. Tem intimidade. Sabe? Quando você gosta de alguém, você não quer ver essa pessoa todos os dias, você não quer conversar com ela todo dia. Não é? Eu sei que a maioria que é jovem, nem tá corte, nem é casado. Mas você deve gostar de alguém, né? Todo mundo tem um crushzinho, fala, né? Crush? Tem um crushzinho. Você não fica contando os dias para ver o crushzinho na célula? Ou para ver o crushzinho no domingo? O santo ali diz que não. Ok? Não, Deus. Mas sabe, a gente precisa também ter essa vontade, sabe? Nossa, eu vou chegar no trabalho, eu vou colocar uma canção e eu vou adorar Jesus. Sabe, eu tô cansado. Eu tô cansada, eu cheguei agora da faculdade, não sei, eu vou pro banho, vou pôr uma canção e eu vou adorar Jesus no meu do banho. Irmãs, quantas vezes eu recebi Jesus falando assim, tomando banho? Isso, à noite, dormir. Eu sempre tenho comigo, imaginei um capítulo por dia na Bíblia. Eu sei que parece pouco, mas para quem é mãe de 3 crianças, um capítulo é muita coisa. Um capítulo é grande, gente. Tem capítulo grande. Assim eu tô doida. Mas a gente vai ver. E a gente tem que adorar Jesus todos os dias, todas as circunstâncias, porque sem Ele nós não somos nada. Sabe? Você consegue compreender que nós precisamos valorizar a presença do Senhor? Valorizar o lugar que Deus te colocou? Valorizar o lugar que Deus te plantou? Valorizar o explorador que Deus colocou na sua vida? Valorizar o pastor que Deus te deu? Valorizar os Barnabés que Deus colocou na sua vida? Sabe? Quando colocamos Cristo no centro, as distrações perdem valor. Amém? Então, eu queria que você fechasse seus olhos um momento.